Bom dia, então hoje vou apresentar o caso clínico de trauma hepático operatório, vou realizar a aplicação do protocolo. Meu nome é Juliane Gonçalves Weber Porto, sou R1 de Cirurgia Geral do HCU. Esse é o projeto Rodas de Trauma, criação de protocolo de atendimento e manejo ao politraumatizado. Então, o nosso sumário, primeiramente, a gente vai falar sobre a avaliação primária do paciente, depois as abordagens cirúrgicas, como foi a evolução dele na UTI, a evolução na enfermaria, o fluxograma atual, baseado no caso, e também fazer alguns comentários sobre a reabordagem do caso clínico, tendo em base o nosso fluxograma, para finalizar a discussão do caso. Então, esse paciente chegou no dia 18 de março deste ano, o paciente DCS, de 29 anos, do sexo masculino. Ele veio trazido pelo CIAT, foi vítima de um acidente motociclístico na condição de passageiro com uso de capacete. Foi uma colisão carro versus moto. E não tinha relato de perda de consciência no local. No A, não tinha alterações, vias aéreas PEV, chegou com prancha rígida e colar cervical. No B, ele tinha um murmúrio vesicular reduzido no hemitórax esquerdo e tinha um tempo expiratório reduzido com dor à palpação do mesmo lado. Saturava 97% em ar ambiente. O C, sem alterações, não tinha dor abdominal, não tinha alterações da pressão, tinha uma frequência cardíaca de 78. No dele também não tinha alterações neurológicas, chegou Glasgow 15, consciente e orientado. O paciente foi exposto, tinha escoriações no tórax, na mão direita, na região patelar esquerda, não tinha hematomas nem sangramentos ativos. Tendo em base, então, esse caso, foi solicitada uma avaliação da ortopedia, TC de abdômen e tórax, principalmente por conta desse murmúrio reduzido, e também pelo mecanismo de trauma, hemoglobina, hematócrito, prova cruzada, TAP e um raio-x da bacia. A primeira reavaliação ocorreu que nós somos chamados para reavaliar o paciente devido a uma dor abdominal muito intensa. Nesse momento, ele tinha uma pressão de 80 por 50, uma frequência cardíaca de 92, então, assim, um pouco aumentada já, uma saturação de 96% e 24 de incursões respiratórias. Foi realizado um FAST no momento, tendo em vista a queda da pressão e o aumento da frequência cardíaca. Ele veio positivo na janela suprapúbica, no espaço hepatorrenal e no espleno renal. Tendo em vista, então, esses novos informações, foi solicitado o protocolo de hemotransfusão maciça para realizar a estabilização do paciente e, assim, ele pudesse realizar a tomografia e os outros exames solicitados. E aí, nesse momento, no prontuário e no sistema, eu não consegui encontrar a tomografia dele, mas tem um relato da avaliação da urologia com a descrição dessa tomografia. Então, vamos lá. Então, na avaliação da urologia, no exame físico, ele estava com regular estado geral, tinha uma distensão abdominal, tinha dor abdominal, estava taquicárdico, 116, já estava com uma PA de 120 por 80 e tinha um abdômen doloroso e tenso. Não tinha sinais de hematura e a urina amarelada. Então, o relato deles é que na tomografia de abdômen mostrava uma lesão hepática extensa, grau 4, interrogado, e na urotomografia, uma lesão renal grau 3 à direita, com uma laceração no parênquima de aproximadamente 1,4 centímetros e um hematoma perirenal, mas não tinha extravasamento de urina nem blush arterial. Então, as condutas da urologia, com relação ao trauma renal, eram um tratamento conservador. Eles pediram para manter ceftriaxona de 12 em 12 por 7 dias e repouso no leito. Aqui eu coloquei uma imagem de como seria uma lesão hepática grau 4, que geralmente quando tem uma laceração, né, de 25 até 75% do parênquima hepático, só para a gente ter como base mesmo, para ilustrar, mas realmente essa tomografia do paciente perdeu o sistema. Provavelmente colocaram o nome dele errado, algo assim, mas aí eu não consegui achar. Então, uma coisa também para a gente ter de crítica, né, que às vezes o prontuário nem sempre está da maneira mais correta. Então, a segunda reavaliação, que foi realizada às 13 horas, o paciente chegou pela manhã, ele estava com uma dor abdominal de forte intensidade, um abdômen em tábua, uma frequência cardíaca de 116, uma PA de 115 por 75, lembrando que já tinha sido iniciado o protocolo de transformação para esse paciente.
Então, nesse momento, devido à piora do quadro abdominal e à instabilidade hemodinâmica, foi indicada a laparotomia exploradora na primeira abordagem cirúrgica. Essa primeira abordagem foi realizada às 18 horas. Então, assim, a gente já consegue ver também que teve um gap, né? Só uma pergunta, o paciente instabilizou, é isso? Instabilizou, chefe. E aí... Como que estavam... Você pode repetir para mim os sinais vitais dele aí? Sim, na primeira avaliação, Não, na avaliação avaliação no momento... primária, Não, na primeira não. Ele na, chegou... ele chegou com uma frequência de 78 e uma PA de 100 por 70, né? Então, ele Certo, estava estável, foi pedido uma tomografia. certo. Essa tomografia... Não, aí nós fomos chamados para reavaliar o paciente, porque ele estava com uma dor abdominal muito intensa. Uhum. Nesse momento, ele tinha uma PA de 80 por 50 e tinha uma frequência cardíaca de 92. Aí, por conta disso, foi feito o FAST, Uhum. que veio positivo, e foi iniciado a transfusão para estabilizar o paciente, para ele Essa realizar os transfusão foi exames. uma maciça, foi uma transfusão... Então, nessa evolução não falava, mas na próxima falava protocolo de transfusão maciça. Tá, e aí... E aí, nesse momento, tem o GAP, que não tem relato da tomografia pela cirurgia geral e também a tomografia perdeu de sistema. Tem só esse relato da tomografia na avaliação da urologia, que Certo, e tinha aí? uma lesão hepática extensa grau 4 e uma lesão renal grau 3. Aí, posteriormente, tem essa nova reavaliação que o paciente apresentou uma dor abdominal muito intensa, o abdômen intábil, nesse momento com piora da frequência cardíaca, a PA estável, mas ele já estava em contexto de protocolo, né? Então já estava fazendo a reposição, e aí foi indicada a laparotomia exploradora. Então foi indicada a laparotomia exploradora com paciente com frequência de 116 no meio da transfusão, é isso? Isso, exatamente. Ok, pode continuar. Tá bom, chefe. Então, na primeira abordagem, o diagnóstico pré-operatório. Assim, não concordo com essa indicação. Uhum. Não sei se Não, tem uma sim, coisa não sei se tem alguma coisa não anotada nesse prontuário, mas se foi indicado sim, nessa sim. situação, foi É. indicado. Uhum. Mas continua aí sua apresentação, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Até assim, coloquei para a gente discutir depois mesmo sobre o manejo do quadro mesmo. Mas então tá. Então, no diagnóstico pré-operatório no trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica, foi proposto uma laparotomia exploradora. No pós-operatório, realmente foi visualizado um trauma hepático grau 4 e o procedimento foi realizado pela laparotomia com damage control. No inventário da cavidade, foi encontrada uma moderada quantidade de sangue livre em toda a cavidade abdominal, grande quantidade de coágulos em leito hepático, uma laceração hepática em zona 5 e 8 com sangramento em babação, além de descolamento traumático da vesícula biliar do leito hepático. Então, foi realizada tentativa de hemostasia dessa lesão, com cauterização da laceração hepática em zona 5, com bisturi elétrico, e aplicação do Geofoam na zona 5 e 8, com controle de sangramento. O paciente instabilizou durante o procedimento cirúrgico por conta disso, da gravidade do quadro e da lesão. Foi optado por PEC da cavidade abdominal e uma cirurgia de controle de danos. O paciente foi encaminhado à UTI com proposta de revisão da cavidade de 48 horas. Aqui eu coloquei uma foto só para a gente ilustrar como que é realizado esse PEC hepático e a cirurgia de controle de danos também, que na aula anterior o Gabriel falou e mostrou para a gente. A segunda abordagem, então, foi 48 horas depois, no dia 20, até o dia 20, o paciente manteve estável na UTI, assim, sem nenhuma alteração a mais do quadro. Então, no dia 20, o diagnóstico pré-operatório era o trauma hepático grau 4 e o renal grau 3. Estava sendo proposta uma laparotomia exploradora. Depois desse procedimento, foi visualizado um trauma hepático grau 3, na verdade, com uma avulsão da vesícula biliar, uma fístula biliar, um hematoma de meso transverso, hematoma da parede do colo transverso e no reto peritônio, zona 2.
Então, foi realizada a colestectomia, a drenagem da via biliar, a hepatorrafia, a posição do Geoffroy e a apendicectomia tática com uma peritoneostomia Bacher. É importante lembrar que durante esse tempo na UTI, o pessoal relata que começou a sair secreção biliar pela ferida operatória. Então, já imaginando que realmente que tinha uma fístula biliar. O inventário da cavidade, então, foi visualizado a presença de grande quantidade de bile na cavidade abdominal, devido a essa fístula biliar visualizada, um trauma hepático grau 3, que não tinha sangramento ativo, a avulsão da vesícula com isquemia, e esses hematomas no mesotranseste, na parede do colo transeste e no reto peritônio, num hematoma não expansivo. Foi realizada a colestectomia, a cateterização da via biliar com dreno de Kerr, a hepatorrafia e a posição do Gilfoan. Apendicectomia tática, posicionado um dreno abdominal tubular no flanco direito, realizando a drenagem do leito hepático, e a peritoneostomia Bacher. O paciente foi encaminhado novamente para a UTI. Aqui, só mostrando que quando a gente tem lesão, né, da via biliar por trauma, o mais desejável é a colestectomia, que foi realizada nesse caso, já que era uma avulsão da vesícula apenas, não tinha, não tinha contato com via biliar intrahepática, não tinha esse relato. Então, assim, falando um pouco da evolução do dia 24, que foi o dia anterior à terceira abordagem cirúrgica, foi relatado, então, que o paciente evoluiu com uma distensão abdominal, a peritônio tinha 300 ml de débito, o dreno de Kerr teve 150 de secreção biliosa, o abdominal com 250 de secreção hemática mais biliar. Nesse momento, então, foi programada a revisão da peritoneostomia para o dia 25/3. No dia 25, o pessoal da UTI até suspeitou de um possível bilioma por conta de uma redução da secreção do dreno de Kerr. Na terceira abordagem cirúrgica, então, que foi no dia 25/3, o procedimento foi a revisão da peritônio. Então, o inventário da cavidade não foi visualizado bilioma, não foram visualizadas lesões de vísceras ocas, nem fístulas, visualizado várias aderências de álcino delgado e o aumento em carapaça. Foi realizada a peritônio novamente e o paciente foi encaminhado para a UTI. A quarta abordagem foi no dia 30, do dia 25 ao dia 30 ele manteve estável, entubado, em ventilação mecânica, usando drogas vasoativas em baixo vazão. O procedimento realizado, então, foi a revisão da peritoneostomia, já com uma proposta de reconstrução da parede abdominal. No inventário da cavidade tinham presença de pequena quantidade de bilioma adjacente ao baço e ausência de lesões de vísceras ocas, fístulas, apenas aderência de delgado e o aumento novamente de carapaça. Então, da reconstrução da parede foi realizada a separação dos componentes da parede para reconstrução da parede abdominal, liberada a aponeurose e separado a aponeurose do músculo oblíquo interno. Então, foi realizada a síntese da aponeurose, colocada uma tela de polipropileno, depois um dreno a vácuo anterior à parede abdominal, e os próximos passos da cirurgia foram realizados sem intercorrência, com fechamento da aponeurose da pele. O paciente foi encaminhado para a UTI com indicação de já iniciar o bloqueador neuromuscular, evitando uma síndrome compartimental. Então, falando um pouco da evolução na UTI, a quarta abordagem foi a última abordagem, o paciente não foi novamente reabordado. No dia 4 de abril, ele evoluiu com uma saída de secreção purulenta da ferida operatória, com hiperemia, calor local, e a conduta foi realizar a lavagem da ferida diariamente. No dia 6, já tinha um melhora do aspecto da ferida operatória. No dia 7, foi iniciado o desmame da pseudoanalgesia e também a redução do bloqueador neuromuscular, né, em consequência. No dia 8/4, o paciente foi extubado. No dia 9, foi retirado o dreno abdominal, que eu coloquei uns exames para a gente ter como parâmetro, mas em momento nenhum ele fez síndrome colestática, não teve alterações de enzimas hepáticas, assim, importantes, teve alteração de enzimas canaliculares, mas ainda assim não foi um valor muito elevado. Então, a fosfatase-alcalina dele foi para 284, a gama-GT para 331, e a albumina dele nesse dia estava 3,1. Então, no dia 11 de abril, esse paciente tem alta da UTI.
Aí falando um pouco agora da evolução da enfermaria, brevemente. No dia 12 de abril, o dreno de Kerr tinha 500 ml, foi solicitada uma tomografia de abdômen, foi discutida na radiologia. Então, nessa tomografia, foi visualizado um colo ascendente com íntima relação com a parede abdominal, a lesão renal à direita com discreto hematoma e essa área de laceração hepática. Além de líquido perihepático laminar, uma parede abdominal densificada, não havia presença de coleções nem de seroma periumbilical. Além dessa tomografia, que foi visualizar se a gente poderia realizar a retirada do dreno de Kerr, se teria alguma fístula intrahepática, se teria algum abscesso. A gente também pediu uma colangiografia, que foi o contraste infundido pelo dreno de Kerr. Então, aqui eu coloquei só para a gente visualizar novamente. O paciente teve a laceração no segmento 5 e no segmento 8, né? Então, a gente pode visualizar aqui, só para a gente comparar com a tomografia. A tomografia de abdômen dele, a gente realmente pode ver a laceração, né? Aqui também. Não foi visualizado, então, bilioma, não foi visualizado coleções dentro do fígado, nem em outros lugares do abdômen. E aqui na colangiografia, que foi realizada pelo dreno de Kerr, a gente vê que realmente estava ausente a vesícula biliar. Provavelmente a avulsão foi da vesícula e do ducto cístico. O dreno a gente consegue visualizar aqui, alocado na via biliar, aqui o colédoco, o ducto hepático comum. E a gente percebe uma presença de uma possível lesão intrahepática, mas essa lesão não foi visualizada na tomografia e também não estava ocorrendo fístula abdominal. Então, no dia 13/4, esses exames foram discutidos com o chefe do caso, o dreno teve 220 ml. No dia 14, foi optado por retirada desse dreno de Kerr. No dia 16, pedido revisão do laboratorial. O paciente manteve sem síndrome colestática, mantendo sem saída de secreção biliar pela ferida operatória com bom aspecto. Foi optado pela alta hospitalar. Aqui falando só um pouco da evolução dele no ambulatório, que ele retornou 2 vezes. Então, no dia 19 foi retirado os pontos da ferida operatória. No dia 20, e solicitado uma ultrassom de abdômen. No dia 24 de maio, ele voltou com essa ultrassom. O laudo do ultrassom era uma hepatectomia direita de 17,5 centímetros, sem outras alterações significativas. Agora, eu vou falar um pouco do fluxograma atual, já falando assim, como esse caso poderia ter sido abordado de maneira diferente, de acordo com o fluxograma que a gente montou, que o Gabriel montou na semana passada, e depois a gente discute como que foi o manejo do caso. Então, pelo nosso fluxograma, um trauma hepático, primeiro a gente vai ver se teve instabilidade ou suspeita de lesão diafragmática ou de víscera oca ou peritonite. O paciente não chegou instável, não chegou com suspeita de lesão diafragmática ou de víscera oca e também não tinha sinais de peritonite. Então, como não, eu poderia considerar o tratamento não operatório conforme o protocolo específico que a gente já comentou. Na evolução do caso, a gente pode perceber que teve uma falha no tratamento não operatório, tendo em vista que ele apresentou instabilidade com aumento de frequência cardíaca, redução da pressão arterial, além de um abdômen em taba na segunda reavaliação. Então, assim, indicado o tratamento operatório. Nesse tratamento, a gente vai visualizar se a lesão é menor ou maior, sendo que lesão menor são aquelas de grau 1 a 2, com sangramento mínimo a moderado. Se a lesão menor for sangrante, a gente vai cauterizar, se não for, a gente não vai abordar. Nesse caso, era uma lesão maior, né? Grau 3/4, com sangramento ativo, intubação. Então, é sugerida a compressão manual e a ressuscitação volêmica, em prol de impedir a tríade letal. Se o paciente já tiver entrado na tríade letal, como foi o caso do paciente, é indicado o empacotamento, a peritonistomia, encaminhamento do paciente para a UTI, com proposta de revisão desse abdômen, 36 a 72 horas, para realizar a correção definitiva. Então, com relação à correção definitiva, a gente vai ter... Ai, só um minuto.
A gente vai para cá, aqui para baixo, que a correção vai ocorrer de acordo com a extensão da lesão. Se for uma lesão penetrante profunda, a gente faz pedículo mental, tamponamento com balão esponja, lesão contusa lacerante, que era o caso, pode ser realizado pedículo mental ou tamponamento com balão. No caso, foi realizado a hemostasia com o eletrocauté e o Gelfoam. Se tiver uma lesão extensa, maciça de ducto biliar principal intrahepático, a gente faz a sutura ou petting ou finger fracture. E de vesícula e vias biliares, igual foi visualizado, realizar a colestectomia, a RAFI e o dreno de Kerr. Foi como foi realizado na cirurgia do paciente. Com relação às complicações, o paciente apresentou, né, uma das complicações, o bilioma e a fístula biliar. Geralmente, o que ele vai apresentar é uma dor abdominal, que é edema timétrico, não vai aceitar dieta, vai ter sinais infecciosos, pode ter icterícia. O paciente não apresentou nenhuma dessa clínica, apesar dele ter ficado entubado o tempo inteiro, então não teria como a gente avaliar a dor abdominal, a aceitação da dieta e etc. Mas ele não apresentou em momento nenhum hemorragia digestiva nem icterícia. Mas o que a gente colocou no protocolo foi, se tiver esses sinais, instabilidade hemodinâmica, sinais de choque, a gente faz a relaparotomia, que já era programada para o caso. Se não, a gente pede uma tomografia com contraste e os marcadores para avaliar a lesão hepática. Em caso de alteração, a gente já vai pensar em cada tipo de complicação, se é hemobilia, se é uma fístula biliovenosa, se é uma fístula biliar, ou se é uma necrose hepática. E aí, se tiver alterado, a gente também vai avaliar se tem sangramento ou não, e se tiver angioembolização, que a gente já conversou que é um procedimento que a gente não consegue realizar no serviço. Então, agora só abrir para discussão mesmo, acho que é igual o Dr. Carlos falou, uma coisa que dá divergência é quando que foi o momento da indicação da cirurgia, se tinha realmente indicação, quando teria sido o melhor momento ou não, se teve um atraso, se teve algum malefício para o paciente, as técnicas da primeira abordagem, e acho que é isso que eu queria trazer para a discussão. Acho que tinha um dos meninos também que estavam aqui, que estavam no segmento do caso, se quiser comentar alguma coisa. Ô, Ju, Oi. quem entrou nesse primeiro caso aí foi eu e o Benjamin. Uhum. Acho que nós não colocamos no prontuário. Na verdade, fiz o protocolo nele, mais ou menos era 1, 2 da tarde. Aí não teve melhor com o protocolo, manteve taquicardia. Uma crítica aí poderia ser feita, a taquicardia poderia ser devido à transfusão, até poderia, mas desde de manhã tinha com quadro de dor abdominal. Aí, depois que fez o protocolo, ele não melhorou, ficou taquicárdico, muito dor abdominal e fast positivo, aí decidimos entrar com ele. Era só isso. Na verdade, falta muita informação no prontuário aí. A crítica, na verdade, é com relação às anotações que vocês fazem no sistema, né, que são muito precárias, né? Mas isso é uma rotina aqui na UF. Muito provavelmente essa tomografia que foi descrita pela urologia, não foi descrita pela cirurgia, já devia dar para avaliar essa lesão. Se de fato tinha uma avulsão da vesícula, já era um caso de indicação cirúrgica, independente do paciente ter ou não instabilidade hemodinâmica, né? Que uma das indicações aí é a lesão de visceroca associada, entre elas a vesícula, né? Outra indicação é quando você tem lesão de via biliar principal, enfim. Então, nesse ponto aí teve uma falha, né? Na avaliação e no relato do prontuário, né? Será que essa tomografia foi vista mesmo ou não? Foi vista só pelo residente? Foi vista com o chefe? Enfim, acho que esse foi o primeiro ponto, né? Somente a dor, Alexandre, não indica cirurgia, viu? Acho que a dor é um parâmetro que você entra com analgesia. Então, acho que assim, mais a questão o ponto é avaliar a lesão. É avaliar a lesão associada e instabilidade hemodinâmica,
né? Somente a dor, né? Eu acho que assim, nesse ponto no protocolo em questão da peritonite, ou peritônio da peritonite. Então, você pode ter dor com DB positivo e não necessariamente tem indicação cirúrgica, a não ser que você tenha uma suspeita de lesão de víscera oca associada, né? Que isso, pela tomografia você consegue avaliar, né? Pela tomografia, pelo laboratório. E lógico, a instabilidade, se o paciente de fato está instável hemodinamicamente, né? Não responde ao protocolo de transfusão, ou não dá tempo de fazer protocolo de transfusão, se indica pela instabilidade. Então a dor não é um parâmetro que tem que entrar, que na minha opinião entraria como indicação cirúrgica, né? Que o próprio hemiperitônio pode dar dor, com peritonite, com DB positivo, né? Tudo isso, né? A dor intensa do paciente, muito provavelmente, é nesse caso aí, eu acredito que pela lesão associada, por ser uma lesão extensa, né? E as lesões associadas aí, a lesão da vesícula, a lesão do rim, né? Então fica a crítica aí a maneira, não com relação à condução em si, desse caso específico, mas a maneira com que nós fizemos as anotações no prontuário do paciente, né? Eu acho que assim, tem outra especialidade, fazer a descrição da tomografia, né, da lesão hepática, e não tem uma descrição nossa lá no prontuário, né? E aí, para piorar, a tomografia some do sistema, então a gente não consegue nem resgatar isso, né? Talvez isso foi até algo até durante até a internação do paciente, né? Você não tem um relato do que foi achado na tomografia e não tem uma descrição no sistema aí do que foi visto, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Chefe, eu queria fazer uma pergunta. No caso, assim, às vezes um paciente que chegou com o abdômen em tábua, já com sinais de peritonite, aí eu não penso nesse momento que às vezes essa dor abdominal intensa seria em função de uma lesão associada, uma lesão de víscera oca? Sim, aí você vai avaliar a estabilidade hemodinâmica. Se o paciente estiver instável, nós vamos indicar, independente de peritonite ou não. Se o paciente estiver estável, ele vai para exames. Você vai fazer a tomografia com contraste, você vai fazer hemograma, você vai colher enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas. Então, muito provavelmente, na hora que você somar todos esses dados, você vai conseguir definir se esse paciente tem ou não uma lesão de víscera oca. Aí vai. Eu acho que somente pela peritonite, não acho que seja. Você não pode indicar, não. Você precisa fazer um somatório de informações. Eu já vi muitos pacientes, vários casos aí de paciente com tratamento conservador, né, de lesão, paciente com lesão de víscera maciça, que chega com abdômen agudo, hemorrágico, com sinais francos de peritonite. Você vai ter dor, vai ter DB positivo, não, né? E se passou 6, 12 horas, com anestesia, o paciente vai estar melhor. Por isso que são dois pontos que tem que se avaliar. O paciente está estável ou não está estável? Né? Se estiver instável, não tem discussão. O paciente que está estável tem que ir para exames. Agora, a crítica que eu faço desse caso específico é que a gente não tem o exame para poder discutir. Né? Provavelmente essa avulsão da vesícula aí dá para ter suspeitado na tomografia. Né, se a gente visse a imagem, né, se ela de fato estava dessa maneira como foi descrita aí, a gente conseguiria dar esse diagnóstico e indicaria pela avulsão da vesícula, né, sem dúvida nenhuma. Agora, somente a peritonite, eu não acho, ela pode nos auxiliar aí, sim, né, a ficar atentos com a possibilidade de uma lesão associada, mas não ela sozinha ser indicadora de um tratamento cirúrgico, principalmente no trauma hepático, um trauma que a gente tem que tentar sempre possível fazer tratamento conservador, porque a partir do momento que você abre esse paciente, você entra com essa evolução de múltiplas abordagens cirúrgicas, de empacotamento, de peritoneostomia, né, que você aumenta muito a morbidade quando você indica a cirurgia num paciente sem indicação, diferente de um outro tipo de trauma, que eventualmente quando você indica um tratamento cirúrgico uma indicação limítrofe, o paciente evolui bem. Você faz uma laparotomia e dá alta o paciente em 2, 3 dias. Não é o caso do trauma hepático. A partir do momento que você abre esse paciente, a evolução dele mudou totalmente.
Pode falar, Gabriel. Não precisa escrever, não. Tá com vergonha? Eu não sei se ele tá com áudio, chefe. Deixa eu ler pra ele aqui. Na primeira abordagem tinha evolução da vesícula do leito hepático, mas não tinha lesão visível, nem da vesícula, cístico ou via biliar extrahepática. Isso na tomografia, é isso? Não, que falou? na abordagem cirúrgica. No primeiro, o David Contro, eles viram que tinha avulsão da vesícula do leito hepático, mas não tinha lesão visível, nem da vesícula, cístico ou da via biliar extrahepática. Se tiver vesícula, é uma indicação cirúrgica, a avulsão da vesícula. Isso a gente iria na tomografia, provavelmente. Doutor Carlos, e aí no momento que ele instabilizou, né, foi indicado protocolo, depois evoluiu com sinais de peritonite. Nesse caso, assim, eu acho que não estaria indicada a abordagem? Sim, estaria indicada a abordagem pela instabilidade hemodinâmica. Entendi. Não somente. É isso que eu quero chamar a atenção a vocês. É somente peritonite, então, não indicaria a abordagem, né? Se o paciente está instável hemodinamicamente, nós vamos indicar pela instabilidade, eventualmente até sem exame de imagem. O paciente que nós não vamos conseguir. O paciente com FAST positivo, instável, que não responde ao protocolo, a gente vai operar. Sem tomografar, inclusive, não é isso? Esse paciente a gente já tinha informação do trauma hepático, né, pelo relato do prontuário. Se o paciente instabilizou depois, né, e não está respondendo ao protocolo, nós vamos indicar laparotomia. Agora, se o paciente está estável e tem sinais de peritonite, a gente tem que buscar lesão associada. Entendeu? Nesse caso específico, a gente tinha uma lesão associada que era da vesícula. Provavelmente eu acredito que esses sinais de peritonite pode estar associado eventualmente à lesão da vesícula. Né? Tinha extravasamento de bile na cavidade? Na primeira abordagem, pelo que eu entendi, não, só na segunda. Apesar de ter avulsão da vesícula, não tinha perfuração da vesícula, é isso? Algum dos residentes estava na cirurgia? Está assistindo? Na primeira abordagem não tinha extravasamento de bile, não. Não. E nessa primeira abordagem não foi feita a colecistectomia pela instabilidade, é isso, Alexandre? Foi. Só fez o empacotamento e fez a peritônio. Foi rapidinho. Só empacotamento sem mexer na vesícula. A vesícula estava totalmente avulsionada ou era parte da vesícula? Não, ela estava avulsionada. A vesícula estava avulsionada. Alguma coisa no leito hepático, mas estava praticamente avulsionada. Aí fez o empacotamento para reabordar em 48 horas, aí acho que no sábado fizeram a colecistectomia. Isso, eu entrei no sábado, aí ele já tinha bile, né, na peritoneostomia visível, e aí foi feita a colecistectomia. Não sei como estava nessa primeira abordagem, porque eventualmente se a vesícula estava totalmente avulsionada, talvez eu teria optado por, apesar de tentar no packing a gente tem que ser o mais breve possível, talvez uma colecistectomia nessa primeira abordagem talvez teria evitado essa complicação com fístula biliar. Né? Mas sem estar participando em campo, acho que ficaria difícil a gente ter essa definição. Né? Ficou um foco aí, né? Que foi que necrosou e causou o bilioma depois. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Chefe, eu tenho só uma para esclarecer, a questão do dreno de Kerr, qual seria o momento ideal para tirar ele? 4 semanas. Tá? Com 4 semanas, ele já é o momento ideal para retirada. Antes de 4 semanas, o paciente pode evoluir com fístula. Ele não precisa permanecer internado em função do dreno de Kerr. Pode dar alta para o paciente com dreno, mas antes de 4 semanas, se você tirar, ele não tem o trajeto. E em termos de drenagem, quantidade de drenagem a gente leva em consideração?
Não leva em consideração o volume do dreno de Kerr, não. Porque se o dreno está aberto, né, ele pode perder toda a bile pelo dreno, inclusive. Entendi. E Então, antes de né, retirar, é por isso que é importante sempre fazer a colangiografia pelo dreno, né, para ver se a via biliar para ver se não tem extravasamento e para ver se não tem, se a via biliar não está obstruída para baixo. Sempre fazer a colangiografia, independente do motivo, se foi trauma, se foi, enfim, uma cirurgia de via biliar, ou enfim, de cálculo, qualquer motivo, sempre fazer antes de tirar. Eu até vou voltar nisso de novo, porque eu acho que assim, vocês não estão muito satisfeitos, vocês não estão muito felizes com esse ponto que eu coloquei. Então, aqui no protocolo, olha o que ele fala: instável ou suspeita de lesão diafragmática / visceral ou peritonite. Esse ou peritonite é que me deixa um pouco temerário, entendeu? Porque, assim, quando você fala ou peritonite, isso já seria, no caso, suspeita de lesão de visceral, entendeu? Eu acho que nesse sentido. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês, é porque, atualmente, o paciente, o hemoperitônio pode dar peritonite. Então, assim, tomar bastante cuidado, não tem como para modificar, tomar bastante cuidado nessa indicação do paciente com DB positivo. Essa avaliação tem que ser bastante criteriosa, né? Se o paciente está instável, nós vamos indicar pela instabilidade. Se o paciente não está instável, faltou aqui, onde é que entra a tomografia aqui? Desse ponto, entendeu? Porque se ele está estável, a gente pode tomografar. Não é isso? E aí, pela tomografia, nós vamos ter diagnóstico de lesão de víscera oca e de lesão diafragmática. Nós vamos achar pneumo peritônio, nós vamos achar, enfim, lesão de vesícula, nós vamos achar lesão de diafragma, que eu tenho que fazer um hemograma, ver lá, o paciente está estável, né? Tem dor, com DB positivo, tem 30 mil leucócitos, não, esse paciente tem uma lesão de víscera oca, não é do hemoperitônio, entendeu? Não, o paciente está estável, tem dor abdominal, tem D positivo. A gente fez a tomografia. A gente só está vendo a tomografia, lesão hepática, que seja uma lesão grau 4, uma lesão grande, com hemoperitônio. Mas sem pneumoperitônio, sem suspeita de lesão de vesícula, de via biliar, né? Você faz o hemograma do paciente, o paciente tem 13 mil leucócitos, 12 mil leucócitos, ele não tem lesão de visceral. Então, somente a peritonite, acho que assim, ela é um ponto que deve nos chamar a atenção, mas ela não é um ponto para se indicar a cirurgia. Certo. Certo? Certo, valeu, professor. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Tranquilo. Vocês têm mais alguma dúvida? Gabriel, você quer perguntar alguma coisa? Pra mim tá tranquilo, doutor. Obrigada. Eu penso que a Gabriela não ficou muito feliz com a peritonite. Gabriela, bom da Gabriela que ela não disfarça. Você nem tá vendo minha cara? Hã? Você que acha? Não, menino, tá bem. Então, assim, aí, mais uma vez, assim, e aí fica a crítica não com relação à apresentação, nem com relação à condução, mas a principal crítica desse caso aí é em relação ao prontuário. Né? Isso aí, prontuário. É o documento que a gente tem a nosso favor, né? E a gente delega, né? O R3 delega para o R2, o R2 delega para o R1, o R1 delega para o interno, e o interno não é médico, né? Aí acaba que a coisa se perde, né? Então, toda vez que a gente tem um atendimento aí, esses pacientes, eles têm que ser avaliados, eles têm que ser avaliados e checados várias vezes, né? Mesmo que você peça para alguém fazer algo para você, você tem que conferir se fez. Né? O R1 tem que conferir o interno, o R2 tem que conferir o R1, o R3 tem que conferir o R2, e o chefe conferir todos, né? Não basta pedir para fazer, você tem que checar se foi feito, né? Tanto uma conduta quanto uma anotação, né? Ok? Até nessa questão dos exames, né, chefe? Porque aqui quem discute é a gente, né? Não vem laudo, então
Aí fica Sim, mais exatamente. complexo. Tem que sentar com o chefe, perguntar o que tem na tomografia, escrever, quando possível descer, né? E discutir casos especiais, como esse, inclusive, né? É descer na radiologia, pedir para o radiologista dar o laudo, discutir a imagem, né? Até para a gente poder ter até a gente poder facilitar a nossa condução nas próximas avaliações. Ok? Certo, doutor. Certo, obrigado, Ceci. Muito Até obrigada. mais. Bom dia. Tchau. Bom dia. Obrigada, pessoal. Bom dia.